Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, que saudade que eu tava de falar com vocês. Tô falando um pouco baixo por conta de uma baby que está dormindo. Vocês já viram aí que a nossa princesinha nasceu. Bom, gente, hoje, como vocês já viram pelo título, eu vim trazer pra vocês o meu relato de parto. Peço que tenham um pouquinho de paciência, porque eu quero contar todos os detalhes, eu não quero esquecer nada. E, né, para ajudar aí as mamães que querem saber da experiência, querem saber como foi. E muita gente, né, conhecida mesmo, que vem perguntando pra mim como é que foi, o que aconteceu, tem muita gente curiosa. Enfim. Bom, então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Gente, primeiramente, eu gostaria de voltar um pouquinho no meu diário, né? No meu último diário de gestação. Meu último diário, eu falei pra vocês, né? Eu finalizei falando pra vocês que, né, eu vinha contar o restante aqui, que agora era trabalho de parto mesmo. E eu finalizei falando que se a Milena não nascesse, né, até as 40 semanas, como a gente tinha combinado com a médica, eu iria pra cesárea. E de repente, a Flávia, né, parto normal aí, induzido, né, o que aconteceu, né, eu coloquei lá no vídeo, né, que a gente induziu, né, então ficou bem sem vocês entenderem. Então, assim, vamos voltar um pouquinho. O meu último diário eu gravei com 39 semanas, fui na médica na terça-feira, que eu estava com 38 semanas e 6 dias, tá? Meu último diário eu gravei com 39, na quarta, né, que eu completei 39. Bom, então, na terça-feira que eu fui na médica, a gente conversou, e não que a gente tinha fechado já que ia ser cesárea, ela tinha falado o seguinte, que ela esperava até 40 semanas, e daí ela falou, ó, se não nascer, ela perguntou pra mim, você quer esperar ou você quer tirar? Se você quiser tirar, a gente já tira essa semana mesmo. Eu falei, não, eu quero esperar. Então me deu a entender assim que seria cesárea e que seria. Daí ela comentou que perguntei pra ela, né? Até quando ela esperava, ela falou que esperava até 40 semanas. Então eu automaticamente guardei pra mim que seria cesárea. E eu tava tranquila em relação a isso, né? Mas com a esperança de que ela nascesse naquela semana, né? Eu vim pra casa, isso era terça, né? Na quarta eu falei com vocês, eu tava super bem em relação à cesárea. E daí foi passando os dias, quinta, sexta, eu não fui ficando bem, eu fui dentro de mim assim, eu tava triste, eu fiquei triste, eu falei, não, eu não falei pra ela que eu queria induzir, eu tava na dúvida quanto à indução, tá? E eu nem cheguei a falar pra médica se eu queria induzir ou não. Então eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com ela, falar pra ela, passar pra ela que eu quero a indução. E eu fiquei, né, meio triste, assim, de ir direto pra cesárea, sem chegar a comentar com ela. Se ela falasse pra mim, não, Flávia, não dá, não é uma pessoa boa, ok, eu iria tranquilamente. Mas eu não me senti bem em seguir com aquilo. Na verdade, eu tava querendo esperar até segunda-feira, dia 22 de novembro. E eu falei, eu preciso falar pra médica. E eu achei que a médica não esperaria, sabe? Eu achei que ela iria querer tirar na quarta-feira. Porque eu ia voltar lá na terça, que eu estaria com... que eu tava, né? Eu voltei na terça, que eu tava com 20... que eu estava com 39 semanas mais 6. E na quarta eu completaria 40 semanas. E eu achei que ela ia querer tirar na quarta. Aí eu ia pedir pra ela tirar na quinta, né? Eu cheguei até a comentar isso com vocês. Mas, ou sexta, né? Se ela, quanto mais ela quisesse esperar pra mim, eu tava na esperança, né? Mas eu tava querendo esperar até segunda, dia 22. Mas eu achei que ela não ia esperar. Enfim, eu sei que no sábado eu me tranquilizei e falei, não, se ela quiser tirar na quinta ou na sexta, pra mim tá tudo bem, vai adiantar 2 ou 3 dias, porque dia 22, pra mim, seria o limite, assim, eu não queria esperar mais que isso, que eu estaria com 40 semanas mais 5.
Mas eu falei, se ela quiser tirar 2 ou 3 dias antes, tá ok. Tá. Aí foi assim que aconteceu. Eu voltei lá na terça-feira. Eu tava com 39 mais 6, né? Completaria 40. E eu voltei assim, decidida a falar pra ela, né? No sábado, como eu tava falando, eu decidi que eu ia falar pra ela e que eu ia ah, compartilhar, né, com ela que eu queria a indução, né? E antes de ir direto pra cesárea. Mas Deus é muito perfeito. Quando eu cheguei lá na terça-feira, eu não precisei falar nada. A minha médica foi maravilhosa. Eu falei que Deus foi falando na boca dela. Eu fui só concordando. Eu passei pelo exame, né, que ela sempre faz ali, o atendimento. Depois fui pra salinha dela. Ela não fez exame de toque, já que eu não tava com dor. Ela tinha feito na terça anterior, que eu estava com 1,5 cm de dilatação. E na terça né, que eu estava com 39,6, ela não quis fazer porque eu não tinha dor. Então ela falou, não vou ficar judiando de você, às vezes tá na mesma dilatação. Tá. Aí, fomos pra sala dela e ela falou, e daí, Flávia? Você vai querer induzir ou não? Ela em nenhum momento falou em cesariana, ela foi maravilhosa. E ela falou, você vai querer induzir ou não? Eu falei, vou. Aí ela até comentou, olha, na quarta não daria, ela ficou de decidir qual seria a data. Ela falou na quarta, ela não sabia se ela tinha plantão na quarta ou na quinta. Então ela comentou comigo que a gente tiraria, né, faria a indução na quinta ou na sexta. Ela falou, prefiro na sexta. Eu falei, eu também, porque eu tava na esperança da madrugada de quinta pra sexta ela nascer, né, ou entrar em trabalho de parto, porque tinha virada de lua. Ela falou pra mim que seria quinta ou sexta, ela ia ver que dia era o plantão dela, se ela tivesse plantão na quarta, ela ia pedir pra quinta, se ela tivesse plantão na quinta, ela ia marcar a indução na sexta. Ok, voltei pra casa, quarta-feira ela não me ligou, eu falei, bom, quinta-feira então não vai ser na sexta. Eu já imaginava, porque era a data que ela queria, era a data que eu queria também, então eu já imaginava que ficaria pra sexta, dia 19. Na quinta-feira à tarde ela me ligou, né, como ela falou que faria, e falou, Flávio, eu tinha te falado pra vir, né, amanhã, mas acho melhor você internar hoje. Ela falou, você pode internar até 10 horas da noite e a gente induz, já começa a indução hoje e a gente ganha madrugada, que daí até o remédio fazer efeito, a gente já ganha o tempo da madrugada, você vem e dorme no hospital e tá tudo certo. Basicamente, ao invés de dormir em casa, eu dormiria no hospital, já medicada, né, e ganharia tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Bom, aí que começam os vídeos lá que vocês viram no vídeo anterior, que é o vídeo do parto. Aí a gente saiu de casa, eu internei em torno das 10 horas, demorou um pouco, eu cheguei no hospital 10 horas, mas demorou um pouco pra eu internar. Subi pro quarto, até o vídeo, né, que eu fiz foi 11h22 do quarto, subi pro quarto em torno de 11 horas da noite e fiquei lá, tranquilinha. Eles colocaram pulseirinha em mim, as enfermeiras vieram, colocaram pulseirinha, perguntaram se a gente tava com fome e tal, conversaram um pouco com a gente e deixou a gente dormir tranquilo. Quando foi 2 horas da manhã, a enfermeira passou e colocou o primeiro comprimido da indução. Tá. Aí a gente passou a noite tranquilinho. Quando foi 8 e pouco, quase 9 horas da manhã, minha médica passou e fez o toque. Minha médica passou, a clínica da minha médica é em frente ao hospital. Então, ela ficava trabalhando, então ela vinha, via como é que eu tava e voltava pro consultório trabalhar, né, aguardando a evolução. Enfim, ela veio, passou, fez o toque, eu estava com 3 centímetros de dilatação, em torno de 9 horas da manhã, tá. Aí ela perguntou pra mim, ela falou que o meu colo tava favorável, né, se eu quisesse continuar, e ela perguntou pra mim se eu queria continuar. E eu falei que queria. Aí a gente conversou, quando foi... A gente tava até conversando sobre eu e meu esposo antes, tava conversando assim, que se
eu falei pra ele, né, que se não evoluísse até, ela pôs às 9, eu achei que ela ia passar às 8, na verdade, que fazia 6 horas. Daí, 6, 8, um comprimido, eu achei que às 2 da tarde ela ia pôr outro, e assim, eu achei que ela ia tentar umas 4 vezes, assim. E daí eu comentei com ela, falei que se não evoluísse, eu não ia almoçar, eu não ia comer mais depois do almoço. Porque eu falei, bom, se não tiver dor até na hora do almoço, eu falei pra ela, que ela tava colocando o segundo comprimido, né? Aí eu falei, se não tiver dor até na hora do almoço, eu falei, eu não vou comer mais nada, porque eu imaginei, a doutora sai 5, 6 horas do consultório, aí já vai estar dando as 6 horas, de meio-dia mais ou menos, ela pode fazer cesárea. Eu não ia ficar esperando até o outro dia, um monte, não. Aí, né, tentou um, tentou dois, tentou 3 comprimidos, iria, né, tentar até esse horário, eu não ia querer tentar de volta, esperar mais de noite. Enfim, aí a doutora falou assim pra mim, não, se você não tiver dor até a hora do almoço, não almoce. Eu sugiro que você nem almoce, que daí eu passo a tarde, vejo como você tá, e a gente vai pra cesárea. Eu falei, ok, melhor ainda, né? Eu achei que ela ia atender o consultório e tal, passar o dia, né? Já tava tudo marcado pra depois me fazer minha cesárea. Mas não, ela falou, não, eu paro lá, né? Ela não falou isso pra mim, mas, né, ficou óbvio. Ela pararia lá e viria. Enfim. Aí, quando, daí, em torno das 9 horas, como eu falei, ela colocou o segundo comprimido. E beleza. Aí, deu 10 horas nada, deu 11 horas nada. Aí até o meu almoço chegou. Meu almoço chegou. E eu tinha começado, depois das 11 horas, eu tinha começado a ter umas leves coliquinhas. Meu almoço chegou. E daí eu falei, eu não vou comer. Ela até falou que se eu tivesse sede, era pra eu... Tipo assim, das 9 horas que ela passou, a gente conversou e meio que eu já fiquei em jejum. Porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então, ela falou, se você quiser tomar água, tome bem pouquinho. Alguns golinhos bem pequenininhos. Falei, tá bom. Aí, enfim, como até 11 horas não tinha acontecido nada, eu falei, não vai acontecer mais nada. Aí eu comecei a ter umas colicazinhas, umas dorzinhas, colicazinhas bem pequenas, mas nada assim que eu tava esperando, a tal da dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas. Gente, meninas, adianto pra vocês, não foquem na dor nas costas. Eu não tive dor nas costas, eu tive dor na frente, aqui mesmo, assim embaixo, no pé da barriga, dos dois lados, como era a dor da cólica. E eu comentei isso com a minha médica disse que a maioria das pessoas é dor na frente e não nas costas. E conversei com várias pessoas depois, pessoas que às vezes tiveram dor, foram pra cesárea, ou pessoas que realmente passaram pelo parto normal também. E todo mundo, a maioria não, todo mundo me falou que teve dor na frente. Então, assim, eu não sei por que falam tanto dessa dor nas costas. Segundo a minha médica, a maioria na frente, todo mundo que eu conversei na frente também. Enfim, não foquem na dor nas costas. Claro que você pode ter dor nas costas e você pode ter dor, né, no pé da barriga, mas não existe só dor nas costas, tá? Enfim, gente, então o que acontecia era isso, eu tava esperando a tal da dor nas costas começar e ela não começava, e não começou em momento algum. E eu tive essas cólicazinhas, mas eu achei que não fosse evoluir. E o meu marido, daí nisso chegou a minha comida, meu marido falou, não, almoça, almoça. Eu falei, não vou almoçar, não vou almoçar, porque vai que vai pra cesárea. E eu tinha certeza nessa altura do campeonato que a gente iria pra cesárea. Enfim, as horas, né, foram passando e as dorzinhas foi mais forte. Só que assim, o que eu percebi logo de início é que essas dores começaram no início, assim, teve uns passamentozinhos. Mas logo elas ficaram muito próximas. Toda hora eu tinha uma fisgada. Toda hora eu tinha aquela fisgadinha. Né? E a dorzinha. E aumentandinho, assim, e aumentandinho, e aumentandinho. Daí que eu comecei a falar pra ele. Eu falei assim, eu acho que pode ser que seja realmente, porque tá aumentando e tal. Mas eu ainda tava desacreditada, achando que não era contração, não era trabalho de parto.
Aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Só que elas vinham muito rápido. E isso foi o que eu fiquei meio alerta, vamos dizer assim, porque eu já tinha assistido vários relatos aqui, eu sabia que quando ela tava em um minuto, dois minutos, ela tava no final, o neném tava nascendo. E eu sabia que a minha tava começando e a minha estava muito próxima. Aí eu comecei a monitorar. Comecei a monitorar. Enfim, quando eu comecei a monitorar, isso foi muito no início ainda. E foi bem logo no início, eu falei pro meu marido, vamos monitorar só pra gente ver como tá. E ela tava numa distância de uma outra de 2 minutos e 30. E ela tinha uma duração de, às vezes, 20 e poucos segundos. Na maioria das vezes mais de 30, 32, às vezes 34. É uma duração de em torno de 30 segundos. E um espaçamento de 2 minutos e 30. E minutos, pra mim foi coisa assim, uns 10 minutos. Pode ser que demorou um pouco mais. Eu nem olhei meu cronômetro, que tá guardado aqui no celular até hoje. Eu nem olhei pra ver que espaço, né, que foi, mas pra mim foi coisa assim de 10 minutos, talvez um pouco mais. Esse tempo de 2 minutos e 30, porque assim, eu lembro que foi umas 2 ou 3 que a gente monitorou dentro de 2 minutos e 30, então por isso que eu acho que foi uns 10 minutos. Ela diminuiu pra 1 minuto e 30. E tinha uma duração já de 36 segundos, mais ou menos. Então, assim, tava muito próxima. Era uma em cima da outra, era uma em cima da outra. E daí eu comecei, eu e meu marido, será que a gente fala pra doutora? Será que a gente não fala? Manda mensagem, não manda? Ele falava, manda. Eu falava, eu vou mandar. Daí eu, não vou mandar mensagem, porque né, ela pediu pra saber, né, da evolução. Ela pediu que eu avisasse ela, mas eu falava, tá muito no início, vou falar pra ela, ela vai vir aqui, não sei nada, não vou mandar. Aí foi ficando mais forte, mais ou menos dentro desse espaçamento mesmo. E daí sim eu tava mais meio que achando que era, mas eu ainda, né, tava meio desacreditada nessa altura do campeonato, né. Aí, enfim, resolvi passar mensagem pra minha médica. Falei, não, vou passar mensagem. Antes de eu mandar mensagem pra minha médica, eu comecei a ter um pouquinho de sangramento. Mandei mensagem pra ela, pra secretária dela, era 12h20. E daí eu falei que eu tava tendo contração a cada 2 minutos e tinha um pouco de sangramento. Aí, passou em torno dos 20 minutos mais ou menos, a minha médica veio, né, chegou no quarto, fez o toque em mim e tava assim. Ela dava uma mais forte e uma mais fraquinha. Uma mais fortinha e uma mais fraquinha. E quando a minha médica chegou, eu tava tendo a contração mais fraquinha. Eu falei, eu vou deitar na cama, vai me dar forte. Aí eu fui no banheiro, dei uma reladinha, voltei e daí já debrucei na cama, assim, que eu ficava encostada na cama. Falei pra ela, tá vindo mais uma. Aí eu esperei a forte passar, aí ela pegou e falou, ó, na hora que essa passar, você vem então pra gente fazer o toque. Aí deitei na cama, ela fez o toque e já tava vindo outra, assim, ela tava, mal relou em mim, já veio outra, ela falou, meu Deus, tá vindo mesmo, tá rápido mesmo, coitadinha, ela ainda falou, né, tava realmente muito próximo. Enquanto eu tava na cama ali, eu tive 3, se eu não me engano, e ela fez o toque e eu estava, tcharam, com 5 centímetros de dilatação. Eu calculei que essa dilatação aumentou 11 horas. Então, eu falei, se das 11 até 1 hora, que nessa faixa já era quase 1 hora da tarde, tinha aumentado 2 centímetros, então eu falei, então tá aumentando 1 centímetro por hora. Falei, vou ganhar nenê 6 horas da tarde, faltava 5 dedos ainda, né? Aí nisso a minha médica perguntou pra mim, você quer analgesia? Eu falei, quero. Aí, né, porque eu imaginava, assim, que ia esperar um pouco, ela ia me dar analgesia e eu ia aguentar o restante das horas que faltasse, né? Daí eu falei que queria, daí ela falou assim, então, ela perguntou pra mim, você aguenta mais 1 hora de dor? Eu falei, aguento. Daí ela falou, então, você aguenta essa 1 hora, que eu acho que dentro dessa 1 hora, pela evolução que tá, eu já vou conseguir te dar analgesia. E eu sabia que a analgesia geralmente dava em torno de 7, 8. Então eu falei que se for 7, eu falei, ela acha que em 1 hora eu vou evoluir 2 dedos. Já fiquei alegre, porque eu tava achando que era 1 dedo por hora, né? Enfim, eu foquei naquela hora.
Aí ela pegou e falou assim que ia pedir pra moça do pré-parto, que fica ali no hospital, trazer a bola pra mim. E que eu fosse, né, ficasse um pouco na bola, fosse pro chuveiro pra evoluir. Isso tudo, gente, eu tava no quarto que eu fiquei o tempo inteiro, tá? Não fui pra uma sala de pré-parto, nem nada. Tá. Aí ela saiu, a moça veio, trouxe a bola, a moça me ensinou a quicar. Tipo, ela quicava muito forte. Ela pegava e eu, assim, ela achava muito forte mesmo. E era horrível aquilo, ela me ensinou no meio da contração. Mas aliviava. Por incrível que pareça, aliviava. E ela, né, ensinou meu marido a fazer essa força. Enfim, ele ficou pra me ajudar. Ela foi. E daí ela falou pra mim, ó, se você ficar 10 minutos na bola aqui fora, fique meia hora na bola no chuveiro. Eu fiquei na bola um tempo, que foi um pedacinho do vídeo que vocês viram. Não foi muito tempo que eu fiquei, não. E daí eu, né, no vídeo eu até falo que eu tava com vontade de fazer xixi, e eu levanto pra ir fazer xixi. E nessa hora que eu fui pro banheiro, eu lembro que eu sentei no vaso e já teve uma contração. No vídeo que eu coloquei pra vocês do parto, eu não coloquei essa parte que a gente tá no banheiro, mas o celular ficou filmando. E eu fui ver, eu tive uma contração de uma diferença de 40 segundos entre uma e outra. Nessa hora que eu estou indo pro banheiro. Vocês imaginam? Então, tipo assim, tava colada. Se ela durava 35 segundos e de 40 segundos eu tinha uma, então realmente tava uma em cima da outra. E entrei no chuveiro. E, gente, a bola não dava pra encostar na parede pra travar. Lá fora a gente travava na parede. E dentro do chuveiro não dava pra travar na parede, porque se eu encostasse ela na parede atrás de mim, a água batia na minha cabeça. Então eu precisava ficar um pouco mais pra frente, automaticamente a bola se afastava da parede pra poder pegar nas minhas costas. E não dava pra eu encostar, né? Não tinha onde eu estruturar essa bola. Daí eu falei pro meu esposo, pega a toalha e põe debaixo da bola. Gente, e pra pôr essa toalha debaixo da bola? Entre uma contração e outra, ele tentava colocar, não dava tempo. E eu já tava com muita dor, era o maior sacrifício, assim, porque eu precisava dele pra eu segurar. Então, enfim, o maior sacrifício a gente conseguiu colocar, ele conseguiu colocar aquela toalha. E eu consegui me ajeitar na bola e fiquei naquela bola ali na água. E contração vinha, e contração vinha, e contração vinha, e aquela dor foi só aumentando. A dor que eu tive foi algo assim. Imagina uma agulha de tricô, aquela grande, mas imagina ela chapada, assim, feita uma faquinha, vamos dizer assim. E aquilo entrava realmente, assim, tinha uma pontinha, ela ia indo. E chegava ao ápice dela, aquela ponta ela era cortante, assim, ia voltando, assim. Então quando a dor passava, ela não passava, porque não é igual uma luz, que você acende e apaga, tipo, passou, apagou. Não. Ela vinha diminuindo. Então, o passar era quando ela diminuía, ela melhorava. Mas como a minha já estava em cima da outra, ela mal abaixava, ela já subia de novo. Enfim, e ali, naquele chuveiro, foi onde tudo aconteceu, assim. E as dores ficaram terríveis. Então, e quando eu tava falando que ela diminuía, né? E ela tinha um tempo, assim, vou dar um exemplo. Vamos dizer que nessa diminuição ela tinha duração, né, de 40 segundos, vamos dizer, nessa hora de dor. E esse 40 segundos de dor era tipo. Ai, o início era fraco, ia aumentando, daí chegava ao ápice, que era terrível, ficava acho que uns 10 segundos, um pouco mais nesse ápice, e depois ela começava a baixar. E quando ela baixava, ela tinha uma duração, vamos dizer que de 10, 15 segundos também. E algumas vezes acontecia dessa diminuição, em vez de durar 15 segundos, por exemplo, durar 20 ou 25, ela durava uns segundos a mais nesse diminuindo. E era muito bom, muito relaxante, porque dava tempo da gente descansar um pouco. Mas, gente, a próxima que vinha, esses 10 segundos, vamos dizer assim, a mais que eu ficava descansando, vinha 10 segundos mais forte no ápice da outra. Era terrível, era muito bom relaxar, mas eu sabia que vinha chumbo depois, porque era muito engraçado, assim. Ela abaixava e subia, ela tinha um ritmo. Quando esse abaixado durava mais tempo, o ápice também durava mais tempo. Então, como diz hoje, a gente dá risada, mas foi punk.
E nessa hora, assim, foi a hora que eu pedia pra Deus realmente, assim, tinha momentos que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e eu sentia a mão de Deus tirando a dor de mim, assim. Teve momentos que eu orava, teve momentos que o meu marido pedia e às vezes estava no terrível da dor, eu não fazia nada, eu só fechava o meu olho e pedia para Deus que tivesse misericórdia, tirasse aquela dor de mim e eu sentia a mão de Deus tirando, assim, e aliviando, assim, realmente a dor. E muitas vezes o meu marido pedia e acontecia a mesma coisa. Então, é incrível, assim, o poder de Deus, assim, a gente vê o que Deus faz na vida da gente. Enfim, e eu fiquei ali naquele chuveiro em torno dos 40 minutos. Mas o tempo que a minha médica passou, que a moça veio com a bola e tudo, eu sabia que eu já estava mais ou menos 1h20, mais ou menos, fora, depois que a médica passou. Então, eu sabia que essa hora que a médica tinha me pedido já estava acabando. Eu fiz questão, inclusive, de ficar um tempinho a mais aí do que meia hora no chuveiro para essa hora fechar e a minha médica já estar chegando e eu ir para analgesia e eu aguentar o resto. Gente, precisei sair daquele chuveiro. Não sei que situação que eu saí. Eu sei que eu fui me arrastando dali. Eu não sei como que eu achei força ainda pra sair, porque eu já não tinha intervalo mais. Meu marido precisava pegar uma toalha pra mim na minha bolsa, porque a toalha do hospital eu coloquei no chão pra segurar a bola. Não dava tempo dele sair, pegar a toalha, enfim. Foi uma coisa assim, eu aguentava ali nesse ápice mais, nessa hora mais fraca, eu ficava aguentando a dor pra ele fazer as coisas, vamos dizer assim, né? Eu sei que ele pegou essa toalha, eu só dei uma jogada assim nas costas e eu saí do chuveiro. E nessa hora que eu saí do chuveiro, eu já saí sangrando. No chuveiro eu tava sangrando já, né? Eu já fui pro chuveiro sangrando, na verdade, mas bem pouquinho. No chuveiro eu tava sangrando também. E quando eu saí do chuveiro, gente, eu tava igual quando você chega num pronto-socorro, no hospital, que as pessoas chegam cortadas, pulso, assim, e elas vão andando, os pingos de sangue vai ficando, aquele sangue vivo no chão. Eu tava exatamente daquele jeito. Eu ia andando, era sangue para todo lado, e a minha perna escorria sangue. Se eu olhava para minhas pernas, tava escorrendo sangue. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso. No meio de um trabalho de parto, tanto sangue assim, eu nunca tinha visto. Eu sabia que tinha sangramento no final. Eu falei, o que tá acontecendo, né? Fiquei meio assim, será que eu chamo ajuda, será que eu não chamo? E perguntei, porque eu sabia que a minha médica tava pra chegar, né? Perguntei pro meu esposo, falei, que horas são? Ele falou 2h08. E a médica, por que ela não chega? Eu quero analgesia. Comentei assim com meu marido. Eu não gritei, tá, gente? Em todo o período de trabalho de parto, eu não gritei, eu uivava. Eu uivava dentro daquele quarto, assim, na parte que tá, nos pedaços que tava mais forte. Eu tinha vontade de me morder, inclusive na bola lá fora, eu já tava um nível que eu já tava mordendo a minha roupa. Mas lá dentro do chuveiro eu não tinha que morder. Porque, né, só se eu mordesse meu braço, porque eu não tinha roupa pra me morder. Enfim. Mas quando eu saí do chuveiro tava muito pior, né? Mas eu só gemia, uivava, mas não gritar, de fazer escândalo, isso eu não fiz. Era 2h08, daí eu falei pro meu esposo, eu falei, acho melhor, como tava muito sangue, né? Falei pra ele, acho melhor chamar a moça. Daí tinha um botãozinho no quarto que a gente apertava e ela vinha. Eu falei pra ele, aperta o botão. Ele apertou o botão, em segundos ela chegou. Acho que uns 30 segundos assim, ela tava na porta do quarto. E daí eu perguntei pra ela, esse sangramento é normal? Ela olhou pra mim toda feliz e falou pra mim, fica tranquilo, vou chamar tua médica. Quando ela voltou, né, pro quarto, ela falou, fica tranquila, que eu não vou te deixar sozinha mais e a sua neném já vai nascer. Daí eu, como assim, né? Porque, tipo, pra mim eu tava em 7 ainda, vamos dizer assim. Aí, ela pegou o telefone ali do quarto mesmo, ligou pra clínica de volta. E daí ela falou o seguinte, avisa a doutora que a Flávia já está ganhando a bebê, né? Que ela venha urgente pra cá, que a Flávia já vai ganhar neném. Ela só não ganhou ainda porque a bolsa não estourou e eu não vou estourar em respeito à doutora.
mas ela já está com 8 para 9 de dilatação. E eu fiquei tipo, hã? Como assim, né? Achei que nem teria analgesia mais, porque eu sabia que 9 já não dá tempo mais, né? Minha médica chegou em, acho que em menos de 5 minutos, assim, ela tava na porta do meu quarto. Nesse período que ela não chegava, essa moça do pré-parto começou a me ensinar a fazer a força ali na cama. E, gente, era terrível. Abrir a perna com aquela dor, porque você quer, como a dor é na frente, você quer fechar a perna pra apertar ali. E pra abrir essa tal dessa perna. Nessa hora, meu marido até ajudou, ela mandava erguer a cabeça e puxar a perna. O meu marido, né, até segurou minha perna, se erguia a cabeça, ele me apertava literalmente e ajudava bastante. Só que assim, gente, era horrível, mas eu, na verdade, era horrível a dor que eu sentia. Mas quando eu conseguia assimilar o que ela me falava e fazer o que ela estava me pedindo, até diminuía a dor. Só que o meu problema é que não dava tempo entre uma contração e outra pra eu raciocinar o que eu tinha que fazer. E logo já chegava outra e eu queria fechar a perna de novo e foi horrível. Enfim, nisso minha médica chegou e a minha médica nem entrou no meu quarto. Ela só olhou pra mim, eu imagino que ela viu aquela cena terrível, né, que o quarto tava todo ensanguentado. Ela só deu uma olhadinha ali e falou pra moça, você prepara lá pra mim que eu tô subindo me trocar. Aí a médica subiu, né, pra sala de parto. E eles trouxeram a maca, pediram pra eu passar pra maca. Eu tava com um sutiã, eles tiraram esse sutiã que eu tava, colocaram um avental em mim, né, nos braços, assim, jogaram o avental de frente, né, passei pra maca, pegaram a roupinha da nenê e a gente subiu. Subiu o elevador, a gente chegou na sala de parto e daí chegou o anestesista. O anjo, né, das nossas vidas. O segundo anjo, né, porque a minha médica foi um anjo, realmente. Então, gente, o que aconteceu? Igual eu falei, como eu acabei de falar, minha médica foi maravilhosa. Qualquer médico naquela situação olharia pra mim e falaria, Flávia, não dá mais tempo, evolui muito rápido e vambora, estouraria a bolsa só pra terminar ali, né, enfim. E terminaria, esperaria realmente, eu acredito que em 5 minutos a Milena nasceria. Eu, inclusive, não ganhei no quarto, eu acho, porque a bolsa não estourou. Porque se a bolsa tivesse estourado, teria nascido lá naquele quarto, porque não daria tempo da gente subir. De tão rápido que foi. Eu imagino que a gente até subir no quarto, eu já estaria aí com uns 10 de dilatação. Enfim, o anestesista, então, chegamos na sala de parto, o anestesista chegou. E foi onde a parte cirúrgica começou, né? Sem cirurgia, né, gente? A parte, enfim, vocês entenderam. O momento do parto, né? Primeira coisa, ele começou a conversar comigo, perguntou se eu tinha alergia, perguntou meu nome, o nome da bebê, pra dar uma distraída, né, gente? E também, aí ele veio pra fazer o acesso, colocar o acesso no meu braço. Gente, o acesso, eu não sei se em todos os lugares é assim. Acho que por isso que falam que esse acesso dói tanto. Eu realmente tive mais dor na colocação do acesso do que na anestesia. E só que tudo foi mínimo. A anestesia foi praticamente zero. E o acesso também não foi muito dolorido, não. Eu acho que falam que esse acesso dói. Eu imaginava que era um acesso aqui ou aqui, não sei. Mas o acesso é nesse osso que a gente tem aqui. Eu até tenho uma marquinha ali, inclusive, mas não vai dar pra vocês verem, é bem pequeno. Enfim, é bem nesse osso. Então, eu imagino que seja por isso que eles falam que dói tanto, né? Enfim, ele pediu pra mim não mexer a mão, colocou o acesso no meu braço. Eu senti uma dorzinha, como eu falei, não foi nada assim, super, não. Eu até esperei que doesse bastante. Não sei se é porque a dor que eu tava sentindo. A minha médica foi super amorosa nesse momento. Ela veio do outro lado, pegou na minha mão, mandou eu apertar a mão dela. E ficou ali comigo. E aí ele colocou o acesso. Daí ele esperou a contração passar, né? Pediu pra eu sentar, né? Nessa posição mesmo. Ele não pediu pra me baixar muito a cabeça, não. Só fiquei um pouquinho assim. E daí ele passou o líquido gelado. Eu acho que eram 2 líquidos, não sei. Eu acho que eu não olhei, não vi. Mas não senti, porque ele passou 2 vezes. Não sei se era o mesmo ou 2. Eu acho que ele meio que limpou, meio que um soro, alguma coisa, sei lá, limpando. E daí ele passou o líquido, né?
Ele falou assim pra mim, agora eu vou passar só um líquidozinho gelado. Não começou nada ainda. Aí, quando ele foi colocar, ele avisou, ó, agora eu vou começar, né, vou pôr agulha no caso, e você tem que ficar quietinha, você não pode se mexer, tá bom. Fiquei quietinha. Gente, eu não senti uma agulha entrando assim. Eu senti de lado, assim, a agulha entrando. Lógico que provavelmente foi reta, mas eu senti como se fosse de lado. E foi uma picadinha, assim, muito menor do que uma da formiga. Foi um pique muito pequeno, tipo, menos que tirar sangue, assim. Foi um piquezinho muito leve, praticamente zero. Quando ele tava terminando, eu falei pra ele, a contração tá vindo. Aí ele pegou e falou, agora eu preciso terminar e você precisa ficar quietinha. Aí a moça, tinha uma moça do lado, falou a mesma coisa, fica quietinha que já tá acabando. Acho que deu uns 3 segundos que eu falei com ele, assim, a contração tinha começado ainda, tava no ápice, não tava no ápice, tava no início, subindo, assim, o nível de dor. E daí eu senti que ele já tirou a agulha e, enfim, já acabou e eles já falaram, agora vamos deitar. Aí eu lembro que eu ainda falei pra eles, pode esperar a contração passar? Eles falaram, não, porque a sua perna vai amortecer. Então, enfim, eu me deitei, até tava no meio da contração ainda, e daí a contração foi diminuindo, né, as dores foram diminuindo. Eu lembro que eu ainda tava de olho fechado, tava bem no começo ainda, a médica perguntou, falou assim, o pai tá pronto? Pode deixar o pai entrar. A minha médica perguntou pra mim, o pai aguenta? Eu falei, aguenta. Aí ela pegou e falou, então põe um banquinho e pode trazer o pai. Daí o Klaus chegou, ele ainda falou pra mim, Flávia, eu tô aqui. Bem no finalzinho, quando ele chegou, a minha contração tava acabando. Eu lembro que eu abri o olho, vi ele, porque eu só ficava de olho fechado. E, gente, eu quero falar sobre essa diminuição. E foi diminuindo a dor, diminuindo a dor, diminuindo a dor. Quando eu assisti a vídeo aqui, as meninas falavam que não acabava a dor, que ela diminuía. Eu imaginava que no nível assim, 0 a 10, ela diminuía 4 e ficava tipo se sentindo 6. Eu imaginava isso. Gente, a minha dor chegou a praticamente 0. O negócio fica normal, não sente nada quase mais. Então, assim, não pensem, quem tem vontade de trabalho de parto normal, né, e tem condições, porque eu sei que do SUS a maioria não tem a analgesia, né, então de repente tem aí, né, a oportunidade de ter uma analgesia, um particular, enfim, não sei, e quer tentar para chegar nessa analgesia e continuar, faça, sabe? Faça, porque você fica 0 depois, praticamente, assim. Enfim, a minha dor foi diminuindo, e automaticamente diminuía o tamanho da dor, diminuía a potência com que ela vinha e o tempo de duração dela. Se antes era 40, depois foi 30 e foi diminuindo realmente. Aí a minha médica, ela me deixava de ladinho assim, aí ela pediu para que eu virasse, esperou um pouquinho, né, pra pegar anestesia, pediu para que eu virasse, estourou a minha bolsa, ela não pediu autorização, eu ia deixar de qualquer forma, então assim, pra mim foi tranquilo, eu sabia que faltava só aquilo, e eu não ia ficar impedindo, a bolsa não estoura sozinha, tem que estourar, né, gente? Então, ela estourou minha bolsa, não saiu uma gota de líquido. Eu lembro que eu ainda perguntei pra ela, nossa, não saiu água. E ela falou que a cabeça da Milena estava encaixada certinho e que não tinha passagem de água. Depois ela estourou minha bolsa, ela fez o toque em mim. Eu acredito, na verdade antes, ela fez o toque antes, depois estourou minha bolsa. Minha bolsa, ela me deixou de ladinho de volta, né, deixou de ladinho e falou pra mim o seguinte, que agora eu ficasse sentindo que a hora que pesasse embaixo, no caso a Milena teria descido mais um pouquinho desse espaço, acho que fica da onde a bolsa segura, ainda tem que descer um pouquinho, que eu avisasse ela. E daí nada, e vai, ficou eu, ela e meu marido batendo papo, literalmente, na sala de parto, esperando a Milena nascer, e a Milena não nascia, né, não descia, na verdade.
E foi até que ela chegou e comentou comigo. Ela falou, olha, Fábio, onde ela tá, é interessante que ela não fique muito tempo. Então eu vou acelerar um pouquinho. Aí ela colocou citocina na minha veia e eu comecei a sentir, voltando um pouquinho. Nesse nível, eu já tava assim, a um nível de dor muito mínimo de cólica. Dava uma cólicazinha que eu só fechava o olho, passou. E ela tinha uma duração de 5 segundos, mais ou menos. Era muito curta. Então, esses 5 segundos dava nem tempo de dar essa força, não dava nem tempo da menina nascer, né? Porque, fazer a força pra nascer, porque era muito curta. Então, acabou que daí ela optou, né, por colocar a ocitocina na minha veia. Ela pôs a ocitocina na minha veia e eu comecei a sentir mais aquelas colicazinhas um pouquinho mais forte. E logo eu senti que eu senti uma bola realmente descendo, assim, pro lado de trás. Eu senti aquela bola que deu aquela pesada, assim. E daí eu falei pra minha médica, fiquei até na dúvida se era realmente, mas enfim, resolvi falar, né? Falei pra minha médica, agora eu senti que pesou, eu acho que ela desceu um pouco. Ela falou, então a gente vai te preparar. Ela tinha me deixado deitar de lado, como eu falei. Aí sim, ela me pôs naquela posição de perna aberta. Ela foi super amorosa, não me deixou exposta ali por tempo nenhum. E, inclusive, esse tempo aí durou mais ou menos uma meia hora. Era 2h08, como eu falei pra vocês, que eu tava lá embaixo ainda, até que tudo aconteceu, a gente subiu, acredito que era umas 2h30, até acontecer essa a anestesia e tudo, devia ser quase 3 horas que a gente chegou lá. A Milena nasceu 3h40. Então, assim, esses 40 minutos, uma hora mais ou menos, foi o tempo aí de anestesia e esperar a Milena descer e todo o resto. Tá. Aí, realmente a analgesia atrasou um bom tempo, assim, isso que eu já tava, né, praticamente acho que 10 já de dilatação quando eu tive a analgesia. E ela atrasou, né, se fosse sem analgesia estourasse a bolsa, eu acho que ela nasceria em 5 minutos, 10 no máximo. E com a analgesia ela demorou bem mais. Mas foi maravilhoso. Aí, ela me pôs na posição de perna aberta, pôs paninho nas minhas pernas. E ela comentou o seguinte, ela falou, Flávia, eu acho que eu vou tentar colocar a Milena diretamente no seu colo. Acho que se não tiver, se tivesse tudo bem, né? Ela falou, você quer tirar o avental para você toque pele a pele? É mais gostoso. Aí eu falei que sim, daí eles tiraram o meu avental. Eu esqueci de comentar, lá no início eles também colocaram aparelho de pressão em mim, e colocaram aquele, acho que de saturação, acho, no meu dedo. Eles também colocaram. Esse eu tinha esquecido de comentar. Aí eu senti que veio uma dor. A minha médica nem estava sentada na minha frente, eu fiquei morrendo de medo de fazer a força e a menina cair no chão. Mas eu fiz um pouquinho, ela foi uma dorzinha mais curta. Logo que a minha médica já estava se preparando para sentar assim, aí eles mostraram pra mim, tinha um ferrinho do lado da maca, tinha uns ferrinhos assim, curtinhos, eram fininhos realmente, só segurar, só pra dar apoio, pra você fazer a força. E aí eles mostraram esse ferrinho, a minha médica falou pra moça que tava junto ali, uma médica, não sei, a pediatra, não sei, mostra pra ela, né, os ferrinhos e tal, onde segura. Eu lembro que eu tava de olho fechado, eu fui de olho fechado mesmo, pegando, e que eu tava tendo uma contração, porque se eu tava de olho fechado, eu tava tendo uma contração, que foi nessa contração, acho que eu tava com medo ainda de fazer a força. Na próxima, a minha médica sentou e tal, e veio mais uma. Aí, veio essa força, daí sim eu fiz força, porque eu sabia que ela tava ali, ela, né, não ia ter perigo dela nem cair. E aí eu avisei ela, falei, tá vindo. Ela falou, então pode fazer que ela vai nascer. Um pouco antes, nesse momento aí da outra força, ela ainda falou, ela tá aqui, eu já tô vendo o cabelinho dela. Ainda cheguei a comentar com meu esposo, você quer ver? Ele falou que não queria, minha médica também, meio, não falou não, mas na cara dela, ela acho que fez tipo assim, melhor não, ela tava com medo, acho que do meu esposo não aguentar, enfim.
Mas, né, aí como eu tava falando, veio essa força, eu avisei minha médica, falei, tá vindo. Ela falou, então pode fazer. Aí eu segurei, realmente fiz a força, e ela falou, faça uma força, a força do cocô, realmente, e uma força contínua. Aí eu comecei a fazer a força e eu senti, gente, eu senti mesmo a Milena saindo, assim, a bola ali, que é obviamente a cabeça, descendo, assim, e depois saindo o corpinho, daí escutei o barulho da água. E quando eu comecei a fazer a força, né, eu contei isso pra vocês antes, mas foi tudo junto, assim, eu sentindo a minha médica falando, meu marido também, eu comecei a fazer, e a minha médica falou, continua, que ela já tá aqui. E eu só dei uma respiradinha assim, né? Peguei o ar de volta, fiz uma força só. Em uma força a menina nasceu. Como eu falei, eu tava sentindo ela sair. E a minha médica, eu já senti que meu marido falou, ela tá nascendo. Daí ele falou assim, nasceu. E daí a minha médica colocou ela em cima de mim. Eu senti, né, escutei o barulho da água, tudo saindo. Minha médica colocou ela em cima de mim. E foi mágico, assim. Não tem como descrever realmente. É maravilhoso. Ela tava bem quentinha. Ela pôs ela de frente, depois ela virou, eu segurei as perninhas dela. Aí só que eu fiquei em choque, assim. Eu lembro que eu quase chorei. Chegou a lacrimejar meu olho, mas eu não chorei porque eu fiquei mais em choque. E E a minha médica acho que viu que eu tava meio em choque. Ela falou assim pra mim, segure ela, agora eu vou soltar. Ela falou algo assim, é sua, segure firme, né? Alguma coisa assim. E daí eu falei, tá bom, pode deixar, segurei ela. A Milena estava com 2 circulares de cordão no pescoço. Eu fiz 2 ultrações no final, nas 2 eu perguntei, não apareceu os circulares. Acho que foi por Deus, porque talvez tivesse aparecido eu ia ficar com medo. Graças a Deus o meu cordão era, né, longo o suficiente para não afetar ela, né? Episiotomia. Eu não tive episiotomia, mas eu tive laceração, acho que grau 3 ou 4, porque foi de frente atrás, vocês entendem. Aí a Milena ficou um pouquinho ali comigo, a gente tirou umas fotinhas, na verdade eu nem vi tirando, a gente esqueceu o celular, tudo como eu falei, foi uma médica, a enfermeira, não sei, essa que tava junto, que acabou tirando. Daí ela veio, daí depois que a doutora soltou ela, como eu falei, falou pra me segurar, acho que ela cortou o cordão. E daí a moça falou, eu vou levar ela agora, tudo bem? Daí eu falei, tudo bem. Daí ela foi. Aí a gente ficou conversando, até falei pra médica, né? Falei, agora é hora de sair o segundo filho, né? Que seria a placenta. Aí ela pegou e falou, realmente. Ela falou, o segundo filho eu posso, o bom que eu posso ajudar. Até meu marido falou, no segundo você pode puxar, no primeiro não. Ele achou que seria uma segunda gravidez. Aí eu falei, não, é a placenta dele. Ah, tá. Daí ele já foi atrás da neném e ficou eu com a médica ali. A médica aí esperou um pouquinho, saiu a placenta. Eu senti a placenta descendo, né? Falei pra ela, você quer? Eu vi que ela mexia assim o cordão, porque eu lembro que o cordão batia na minha perna. E o meu marido viu também, que disse que ela ia mexendo assim, o cordão, acho que meio que descolando ali, ajudando a placenta a ir descendo, né? E eu senti ela descendo, perguntei pra ela, falei, você quer que eu faça força? Ela falou que não, que ela tirava, né? Aí ela tirou a placenta, eu senti que a placenta, né, realmente saiu, fez aquele bloco. Ah, quando estourou minha bolsa, eu senti o bloco. Aí ela foi me costurou. Aí nisso já um médico veio, falou que a neném tinha pesado, né, 3,290 kg, que tinha 48 centímetros e meio, logo vestiram a neném, já trouxeram ela vestida pra me ver. Ali o meu marido, né, tava com ela também. Aí a gente ficou ali, a médica terminou de me costurar, dar os pontos que precisava, e a médica foi embora. Aí me limparam, colocaram uma fralda em mim, né, as enfermeiras me limparam, colocaram uma fralda em mim e me levaram pro quarto. Não, minto. Elas saíram, daí me levaram uma salinha pré ali perto, que meio que tem que ter liberação de documento para liberar a gente ali de cima. Aí, em 5 minutos, assim, já liberaram, me colocaram a Milena na minha perna e levaram a gente pro quarto. No caminho, todo mundo se encantava com ela,
porque ela nasceu rosinha, assim, tipo um porquinho realmente, bem rosinha, bem cheinha, só que ela não nasceu aquele inchaço demais. Ela nasceu bem pouco inchado, assim, e ela tava muito linda. E todo mundo, assim, dela tava toda de rosa e todo mundo parava e passava e olhava. Tava tendo uma reforma lá em cima no hospital e tava cheio de faxineira lá limpando a sujeira da reforma e as faxineiras tudo no corredor, as enfermeiras. A enfermeira que tava levando a minha marca chegou a perder o elevador de tanto olhar pra neném. E todo mundo encantado com ela, aí a gente foi pro quarto. E a gente ficou no quarto, logicamente, até a gente sair, né? Bom, nesse início, sobre o sangramento, muito sangramento. Gente, eu sou uma pessoa que quando menstruava, pelo menos não sei agora como vai ser, mas eu menstruava, eu acho que pouco, assim, eu considerava pouco. E até por pouco tempo, bem forte, mas eu menstruava 2 dias, um dia e pouco, porque eu tinha 3 dias de ciclo menstrual. Eu falava, eu comprei as calcinhas da Plenitude para ser mais prático, mais macio, mas eu achava que, assim, um absorvente seria suficiente para mim, no máximo aí um absorvente noturno. E, gente, é muito sangramento. Claro que o parto normal é um nível de sangramento maior. As pessoas falavam, é muito, é pouco. É muito. É muito sangue. Pra mim, é muito sangue. Pra vocês terem uma ideia, eles colocaram a fralda geriátrica em mim. E eu fui trocar essa fralda com 3 horas de parto. Tava encharcada. Ela não tava só cheia, ela era grande, ela era larga, assim, tipo uns 15 centímetros o absorvente da fralda. E ela tinha um comprimento de uns 30, 40, né, no total. E ela não tava só cheia, ela tava encharcada. Isso foi o primeiro, assim. E depois, daí eu coloquei as calcinhas da Plenitude, que tinha mais ou menos o mesmo tamanho de absorvente. Foi mais umas 2 ou 3 calcinhas, assim, encharcadas até outro dia. Não já encharcada, mas já bem totalmente cheia. E no outro dia daí já diminuiu um pouco mais, no outro um pouco mais. Foi razoavelmente rápido. Hoje a menina tá com 24 dias. E às vezes eu ainda tenho uma aguinha de sangue, assim, mas é bem pouco. Mas bem no início, assim, quando eu voltei do hospital, já tava bem pequeno, assim, já tava pequeno o meu sangramento. Então, assim, diminuiu muito rápido, mas no início foi muito sangue. E chegou um nível, assim, ele foi diminuindo, tava assim quando eu cheguei do hospital, daí em 2 dias já tava assim, só que nesse tanto ficou por um período maior, assim. E daí foi diminuindo, 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 ficando igual uma menstruação realmente. Mas no início foi muito sangue, muito sangue. As calcinhas das Plenitudes são maravilhosas. Vou falar mais sobre usados e não usados das malas, né? Mas são maravilhosas, vale super a pena. Depois a minha médica passou, viu, né, 8 horas da noite, mais ou menos ela passou, viu que tava tudo bem. Deixa eu ver o que mais que eu posso contar pra vocês em relação ao parto, né, e pós-parto aí. Sobre a dor dos pontos. No início eu fazia xixi de boa, depois de uns 2 ou 3 dias começou a arder um pouquinho, mas não foi nada demais. Daí eu já vim pra casa, minha médica passou um spray, eu passava e foi super de boa. Caiu os pontos que eu nem vi esses pontos. Caiu muito rápido, inclusive, acho que em torno de uns 3 dias. E cicatrizou super rápido, super bem. Pra fazer o número 2, eu só fui fazer em casa. No começo é complicado, tá, gente? Você tem medo de rasgar. E realmente, eu acho que rasgou, no meu caso, rasgou de volta, porque eu cheguei a ter sangramentinho depois de ter feito o número 2. Mas foi mínimo, assim, e não doeu a ponto de falar, ai, senti rasgar. Não, senti um queimadinho só, como se estivesse ardendo realmente. Mas não foi nada super em excesso, não. O retorno, assim, é maravilhoso do parto normal. Pra vocês terem uma ideia, no primeiro dia eu trepava na cama do hospital, assim, de joelhos, sabe quando você sobe de joelho, assim. Eu voltei da sala de parto super bem. Gente, não tem coisa melhor na vida do que o parto normal. No segundo dia eu fiquei lá no hospital, fiquei mais fraca, assim, até quando a minha médica chegou, no primeiro dia ainda à noite que ela veio, passou 8 e pouco,
Ela falou, você não tomou banho ainda? Tinha acabado, pra mim eu tinha acabado de descer, porque daí eu fui contar pras pessoas e usar o telefone. E também eu não sabia se podia tomar banho, né, sem as enfermeiras, ninguém tinha passado ainda. Enfim, daí eu levantei e fui tomar banho. E quando eu levantei, assim, eu tava super bem na cama. Quando eu levantei, eu senti um peso, assim, no meu corpo pra baixo, assim. E até tomei banho de gato, eu quero falar mais sobre isso também, na questão da mala, né, dos usos, as coisas aí. Mas tomei um banho, assim, de gato, realmente você só se molha e sai correndo. E se segurando, assim. Pedi até pro meu esposo estar junto, porque eu realmente fiquei com medo de cair. E quando eu sentava, voltava tudo normal, eu tava super bem. Mas quando eu tava de pé, eu sentia uma queda, assim, um peso do corpo, realmente. Fora isso, isso foi melhorando, assim, no decorrer dos dias. Mas eu estava super bem voltada da sala de parto. No segundo dia eu já estava mais cansadona, assim, eu estava mais abatida, eu estava com bastante olheira. Aí no terceiro dia, que foi o domingo, a gente já veio embora, né? A gente veio embora à tarde, a gente recebeu alta, tanto eu quanto a Milena, fizeram os testes, tudo, deram alta pra gente. Aí em casa, eu cheguei no domingo, na segunda eu fiquei mal, eu senti assim, a falta do sangue realmente no meu corpo. Eu fiquei amarela, assim, e era perca de sangue mesmo, assim, eu senti que era perca de sangue, que tava me deixando bem abatida, mas também foi melhorando. No segundo dia eu já tava melhor, no terceiro dia em casa, né, gente? Segundo dia em casa eu já tava melhor, todo dia eu melhorava um pouquinho. Quando chegou no final de semana eu já tava bem boa, assim. Não teve muitos perrengues, não. Igual eu falei, foi um processo ali realmente do parto. Tem algo ali a gente passar. Mas no geral foi bem tranquilo e foi uma experiência maravilhosa. Com certeza passaria tudo de volta, com certeza, né? Pra ter a minha princesa bem saudável. Então, eu não vou mostrar ela agora pra vocês, porque ela tá na sala com meu marido dormindo. Mas eu mostro ela aí num próximo vídeo e fico devendo essa aí pra vocês. E me sigam no Instagram, gente. Lá eu posto praticamente todo dia alguma coisinha e sempre ela tá nos status, nos stories. Então, me sigam lá, Flávia.muniz. E, enfim, eu acho que era isso. Era isso que eu realmente queria passar aí pra vocês e pra todo mundo que tá querendo saber como foi. Mas totalmente eu indico aí um parto normal e é maravilhoso. Apesar da dor, a dor passa. A gente aguenta. Eu não sei se eu aguentaria muito mais naquele nível que eu tava. Eu, como eu falei pra vocês, eu foquei naquela hora. Mas eu também já tava no limite, né, gente? Então, pra mim, eu ainda ia demorar muito. Mas eu já tava no limite, porque óbvio, ela já tava nascendo, eu tava no limite de dor já, né? Mas eu achei que seria uma dor pior. Assim, no geral, eu achei que a dor seria pior, bem mais forte. E eu achei também que a dor seria algo muito grosseiro, vamos dizer assim. Eu achava que era algo, uau, grosso. E eu senti uma dor muito aguda, né? Que era realmente essa pontada ali que ela ia, essa facadinha que ia cortando e voltava, assim, uma agulhada. Então, me surpreendeu bastante. Eu, como falei pra vocês, eu já tinha desistido. Eu achei que eu ia ir pra cesárea. Mas evoluiu tudo muito rápido. Agradeço a Deus por ter. Eu passei muita dor em tempo total, vamos dizer assim, né? O tempo inteiro passando, mas foi por um período pequeno. Então, agradeço a Deus que foi assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, manda no direct do Instagram, comenta aqui embaixo, pergunta, enfim, pra gente, né, ir tirando essas dúvidas. Às vezes eu esqueci de alguma coisa, são muitos detalhes, eu tentei lembrar o máximo possível para falar pra vocês, mas a gente sempre esquece alguma coisa. Em relação à barriga, eu até falei, eu não posso esquecer de contar, ó, já é coisa que eu deveria ter contado lá atrás. Quando ela nasceu, até o meu marido falou assim, murchou a barriga, ele comentou isso. E depois, enquanto a minha médica me costurava, eu comecei a observar, foi muito engraçado, assim,
a minha barriga, né, tava assim, vamos dizer, e eu via ela, eu vendo assim, eu via ela totalmente baixa. Eu vi realmente um buraco, assim, aqui em cima, na parte do útero onde ela ficou, né? Eu vi realmente um buraco, assim, e lá no pé da barriga ficava um morrinho, assim, um pãozinho. Depois tudo isso, acho que porque ele não tinha nada, né? E depois os órgãos já foram voltando e enchendo ali, ficou aquela coisa total. Mas no início eu vi um buraco e um morrinho, assim, no pé da barriga. Então foi bem engraçado, assim. Enfim, foi essa a minha experiência. Com certeza eu indico. Trabalho de parto aí normal, né? Para as mamães aí que estão na dúvida. Vai firme, a dor vem. É insuportável, você acha, mas a gente aguenta, né? Deus não dá uma força, uma dor maior, né, do que a gente possa suportar, né? E a gente consegue, tem equipes boas, que você confie, né, junto com você, porque a minha médica foi excepcional, inclusive para quem é de Telemaco Borba região, doutora Simone Feitosa, tá, gente? Vai firme, confia, vai nela, porque olha, ela foi assim totalmente humanizada. Então, ela foi maravilhosa. Um anjo realmente que Deus colocou assim e conduziu, sabe? Porque não tem nem o que falar, assim. É maravilhosa, 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 tá? Força, mamães, vocês conseguem, vocês são guerreiras, vai dar tudo certo, tá bom? Tchau, até uma próxima, que eu não sei quando vai ser, eu não sei o que vai ser. E, enfim, um beijão, fiquem com Deus. Tchau, gente. I never made it, but I know what it takes.